todos, bem-vindos novamente ao ambiente virtual da Casa de Francisco. Hoje é com enorme alegria que a gente vai receber um querido aqui da nossa casa, que é o Marcelo Escocar, e ele vai falar para a gente de um assunto que é extremamente interessante, fluido vital. Então, para a gente dar início aos estudos de hoje, vamos juntos fazer uma prece. Fechar os nossos olhos e elevando o nosso coração e o nosso pensamento a Deus, Pai de todo amor, Jesus, nosso querido irmão mais velho e guia, e a espiritualidade aqui da Casa de Francisco. Vamos juntos agradecer a oportunidade da vida, do nosso corpo perfeito, da nossa saúde, a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos novamente, em comunhão de pensamento, para ouvirmos um pouquinho mais da doutrina espírita e assim poder confortar os nossos corações e também renovar as nossas energias. Vamos pedir que as mensagens de hoje possam reverberar profundamente em nossos corações, a fim de nos apoiar nessa jornada tão difícil, mas necessária, que é a do aprimoramento pessoal. Vamos então pedir para que todos sejam envolvidos nessa nossa prece e que os estudos de hoje transcorram da melhor maneira possível. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá, é com a renovada alegria de sempre que estamos hoje aqui para compartilhar com todos vocês mais um tema muito importante da nossa doutrina espírita, mas que certamente está vinculado ao Evangelho de Jesus. E hoje nós iremos conversar um pouco, refletir sobre o princípio vital. O que seria o princípio vital, né? Aquilo que nós falaremos se refere à vida do homem, à vida dos animais, à vida das plantas, à existência dos minerais, enfim, vamos fazer várias considerações sobre todos esses reinos. Eu queria iniciar com uma expressão, um ensinamento muito forte que nós temos na nossa doutrina espírita e consta no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, mensagem do advento do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos. Esse o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então é com base nesses ensinamentos, é com foco nessa proposta, nessa orientação, que nós vamos conduzir essa nossa exposição. Falaremos naturalmente da Terra, essa escola abençoada dos Espíritos, que todos nós, através de mais uma reencarnação, somos os eternos aprendizes neste momento no plano material, mas que prosseguimos também sendo aprendizes no plano espiritual, até que nesse processo de vai e volta, um dia possamos galgar, muito longe ainda, o estágio de espíritos puros. Mas hoje nós queremos falar e vamos falar da nossa doutrina espírita e vamos nos remontar à obra primeira da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, lançada na sua primeira edição em 18 de abril de 1857, quando aquele livro continha 501 questões, que eram divididas em 3 partes. A primeira parte tratava da doutrina espírita, a segunda parte das leis morais e a terceira parte das esperanças e consolações. Mas, já na primeira parte,
daquela edição, com 501 itens ou 501 questões, né? Na primeira parte havia um capítulo 3, que era denominado Mundo Corporal, onde Allan Kardec tratava do princípio vital, lá nas questões de número 23 a 37. Mas nós sabemos também que Allan Kardec, já a partir do lançamento dessa primeira edição, ele continuou a desenvolver e aprofundar os estudos da nossa doutrina espírita e, evoluindo, lançou logo em janeiro de 1858 a Revista Espírita, que foi um excelente laboratório, como costumamos dizer, para o aprimoramento e aprofundamento das questões do Espiritismo. E foi então que Kardec lançou a segunda edição de O Livro dos Espíritos, já em março de 1860, e desta feita o livro continha 1019 questões, que na realidade é o livro com as questões que estudamos até hoje, naturalmente com outras edições, muitas outras edições, mas o texto é rigorosamente o mesmo. Nesta segunda edição, Kardec dividia o Livro dos Espíritos em 4 partes e não mais 3. Em vez da primeira parte ser doutrina espírita, ele subdividiu e botou a primeira parte das causas primárias. A segunda parte ele denominou do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A terceira parte era o que era a segunda, leis morais. E a quarta parte era o que era a terceira parte, esperanças e consolações. Pois muito bem, nesta segunda edição de 1860, na primeira parte de O Livro dos Espíritos, Kardec aprimorou e elevou a importância do tema princípio vital. E aquilo que era um título passou a ser um capítulo, o capítulo 4 da primeira parte, que tem justamente o título de princípio vital, e que é tratado nas questões de números 70 a 75. Muito bem, então a gente sabe que esse Livro dos Espíritos, que agora em abril de 2022 estará completando 165 anos, é verdadeiramente a grande pedra angular desse edifício doutrinário do Espiritismo, porque foi a partir dele que tudo se desenvolveu. Mas só para nos fixarmos bem na questão do princípio vital, vamos localizá-lo. A primeira parte que eu comentei com vocês, onde está o princípio vital, esta primeira parte trata das causas primárias. Da segunda parte trata do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. A terceira parte das leis morais e a quarta parte, esperanças e consolações. E nós sabemos que o gabarito, a experiência de Allan Kardec como educador, que foi um pedagogo extraordinário, Kardec utilizou cada uma dessas partes para desenvolver a doutrina espírita. E foi assim que a primeira parte deu origem ao livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A segunda parte, o mundo espírita ou dos espíritos, deu origem ao livro dos médiuns, ou o Guia dos Médiuns e Evocadores. A terceira parte das leis morais deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte das esperanças e consolações deu origem ao livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, nesta primeira parte, Kardec subdivide em 4 capítulos. O primeiro capítulo ele trata de Deus, o segundo capítulo ele vai tratar dos elementos gerais do universo, o terceiro ele vai falar da criação, e o quarto, que é o que nos interessa hoje, especialmente, ele vai falar do princípio vital. Muito bem, então neste capítulo 4, com o título Princípio Vital, Kardec vai subdividir isso em 3 títulos. O primeiro título é Seres Orgânicos e Inorgânicos. No segundo título ele vai falar da vida e a morte. E o terceiro ele vai falar da inteligência e instinto. E em cima desses 3 itens, 3 títulos,
é que nós vamos aprofundar um pouco mais o assunto. Começando, então, com os seres orgânicos e inorgânicos. Nós sabemos que Allan Kardec, em todo o seu livro dos Espíritos, este é um livro de perguntas. Kardec formula perguntas, nós sabemos, com base nas comunicações que ele tinha com diversos locais do mundo, com diversos médiuns. Ele formulava perguntas, algumas deles mesmo, outras que chegavam até ele, e os espíritos então respondiam. E assim vai o livro quase integralmente. Algumas raríssimas questões, como nesta que nós vamos verificar agora, neste assunto, os seres orgânicos e inorgânicos, Kardec vai fazer. Antes de começar as perguntas, Kardec vai apresentar algumas observações. E eu vou ler aqui para não fugir exatamente o que está dito por Kardec. Então, capítulo 4, princípio vital, na parte de seres orgânicos e inorgânicos. Diz Allan Kardec: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida e que são apropriadas às suas necessidades para a sua conservação. A gente parar para pensar, nós já podemos identificar alguns que seriam exemplos. Mas Kardec apresenta os exemplos. Destes fazem parte os homens, os animais e as plantas. Então Kardec define muito bem a questão dos seres orgânicos, e aí nós vamos aprofundar isso. Nós estamos falando dos homens, dos animais e das plantas. Mas Kardec continua: os seres inorgânicos são todos aqueles que não possuem vitalidade, nem movimento próprios e que são formados apenas pela agregação da matéria. Assim são os minerais, a água e o ar. E aí, claro que existem outros exemplos. Então, Kardec, antes de começar, propriamente dito, formular essas questões, ele faz essas observações para caracterizar, deixar muito bem claro o que ele está falando, o que nós entendemos como sendo seres orgânicos e seres inorgânicos. E aí, então, Kardec vai iniciar suas questões de 60 a 67. Posteriormente, nós veremos a questão que nós mencionamos há pouco da vida e da morte, que vou estar lá nas perguntas 68 a 70. E, finalmente, a questão de inteligência e instinto, que estarão relacionados lá nas questões 71 a 76. Finalizando isso, acaba a primeira parte do Livro dos Espíritos, para então iniciarmos a segunda. Mas nós vamos nos socorrer de um exemplo extraordinário para nos auxiliar a melhor entender essa questão de princípio vital. Nós estamos falando do patrono da nossa casa, do nosso centro espírita, o Grupo Espírita Francisco de Assis, o nosso querido Jefa. Nós estamos falando de Francisco de Assis. Sim, ele mesmo. Francisco de Assis vai nos ajudar a compreender, através de seus exemplos, um pouco melhor o princípio vital, que só viria a ser desenvolvido muitos e muitos anos depois, uma vez que o Livro dos Espíritos, como vimos há pouco, foi lançado em 1857, a sua segunda edição de 1860, e Francisco de Assis nasceu em 1181 ou 1182, há uma divergência de data entre os historiadores aí com relação a esse ano, mas é insignificante. E ele, Francisco de Assis, nasceu na cidade de Assis. Era um pequeno povoado na época da Itália, e ele recebeu o nome de Giovanni di Pietro di Bernardone.
era filho de um comerciante muito rico, e Francisco de Assis, como todo jovem, ele tinha riqueza, ele sonhava a ser um cavaleiro guerreiro, era uma pessoa de grande vitalidade. Olha, o primeiro ponto, por conta da vitalidade dele, ele gostaria de ser um cavaleiro guerreiro e que a família incentivava porque era esse o costume da época. Mas logo que ele iniciou o seu trabalho como cavaleiro, né, participou de alguns combates logo no início, mas ele logo percebeu que não conseguiria servir a guerra. Então ele decidiu mudar a vida completamente. Abriu mão de todos os bens materiais para seguir o Evangelho de Jesus. Ele optou pelo voto de pobreza, que caracterizaria mais tarde a ordem franciscana que ele mesmo acabou por fundar. E, na verdade, Francisco de Assis se dedicou a vida inteira com a ideia de uma irmandade que integrasse todos os homens, a natureza e também os animais. Olha a ideia de uma pessoa inovadora, muito à frente de sua época. Nós estamos falando de 1182, 1181. Como nós temos visto, e nós sabemos, acompanhamos, só muito recentemente nós temos essa preocupação já ainda incipiente, mas já temos, né, inclusive leis federais buscando a proteção dos animais, buscando a preservação da natureza. E esse amor aos animais que Francisco sempre se dedicou, porque ele valorizava a beleza da obra divina, não só na figura do homem, mas também da natureza como um todo, vale dizer, dos animais, das plantas, né, incluindo as flores, enfim, a natureza de forma geral, como a gente vai ter oportunidade de mencionar aqui ainda. E ele então sempre teve um grande amor pelos animais, tratando-os como se fossem irmãos, né? E todo esse carinho que Francisco dedicou aos animais, né, ele fez ser considerado como o protetor dos animais. São inúmeras e belíssimas as histórias que tem de Francisco relacionadas a episódios diversos com os animais. Mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade, né? Então nós vamos iniciar a questão do capítulo 4 dos princípios vitais, dos seres orgânicos e inorgânicos. E na questão número 60, que ele vai começar a falar nisso, para nós começarmos a questão número 60, é preciso, entretanto, que ainda busquemos o nosso Livro dos Espíritos e na segunda parte nós tratemos de uma questão. Essa segunda parte do Livro dos Espíritos, ela vai tratar, como mencionei ainda há pouco, dos elementos gerais do universo. E tem uma única questão que eu preciso ressaltar com vocês, relembrar aqueles que já conhecem a doutrina espírita e informar aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade. A questão número 27 do Livro dos Espíritos, em que Kardec formula uma questão para os espíritos, e os espíritos vão esclarecer nessa questão número 27 que existem dois elementos no universo: o espírito, espíritozinho com E minúsculo, né? O espírito como sendo o princípio inteligente do universo, e o segundo elemento geral do universo, a matéria. E naturalmente os espíritos vão esclarecer que além do espírito, esse princípio inteligente, e além da matéria, acima deles, está Deus. Então Deus capitaneando tudo, naturalmente, mas os dois princípios gerais do universo, espírito e matéria. Então, esses três elementos, eles constituem o que se chama a Trindade Universal. Feito esse esclarecimento, que parece simples, mas não vamos ver que é importante para entendermos as questões subsequentes, nós iniciamos com a questão número 60 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec vai perguntar aos espíritos a força que une os elementos da matéria
nos corpos orgânicos, vemos lá, o homem, os animais, os vegetais, é a mesma força que une os corpos inorgânicos, vimos lá os minerais, ouro, prata, né? A água, o ar, e aí os espíritos vão responder: sim, a lei de atração é a mesma para todos. E Kardec, então, ouve aquela resposta e formula a questão subsequente lá, na questão 61, ele vai falar assim: a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos, e os espíritos vão responder: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos, vamos prestar atenção e nos fixar bem, porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada, é a expressão que nós utilizamos, que os espíritos utilizam, né? Ela é animalizada. A diferença, a matéria é a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada. Quando a gente avança no estudo, nós vamos ver que esse animalizada nós podemos substituir ou dar como sinônimo vitalizada, né? Mas vamos adiante. Então, Kardec vai formular mais uma questão de número 62. Qual a causa da animalização da matéria? Já que os espíritos disseram que nos corpos orgânicos são animalizados, Kardec quis saber qual é a causa dessa animalização da matéria. Aí ele vai falar, os espíritos vão falar, sua união com o princípio vital. Então, nós já temos um ponto forte de partida que está devidamente consubstanciada, registrado em nosso Livro dos Espíritos. Matéria orgânica animalizada. Por quê? Porque tem a união com o princípio vital. É claro que numa exposição dessa nós não vamos tratar de todas as questões do Livro dos Espíritos relativamente a este tema, né? Mas o suficiente para que tenhamos completamente um entendimento do princípio vital. E aí na questão 65 Kardec vai falar: o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? E os espíritos vão responder: ele tem sua origem no fluido universal. É o que a ciência da época já chamava fluido magnético, chamava de fluido elétrico animalizado. Isso já era uma expressão da época. E aí os espíritos vão esclarecer: ele é o intermediário, esse fluido, né? O intermediário entre o espírito, aquele com ezinho minúsculo, princípio inteligente, e a matéria. Bom, e aí nós já temos farto material para explorar um pouco esta questão. Vocês se recordam que ainda há pouco eu falei que a partir da primeira parte do Livro dos Espíritos, o assunto foi aprofundado e deu origem a um novo livro, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, né? Pois muito bem, então, se nós queremos entender bem, não só a questão do princípio vital, mas toda a questão do capítulo 1, da parte primeira do Livro dos Espíritos, nós temos que aprofundar os nossos estudos em a Gênese, né? Então, lá na Gênese, nós temos um capítulo 6, que é denominado Uranografia Geral. Bonito nome, uranografia, né? Nada mais é do que astronomia. São as questões de ordem astronômica, ciência da astronomia, né? E existe um item 8 lá, que vai tratar das leis e as forças. E aí consta lá em a Gênese: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Então já sabemos que está lá na Gênese, mais bem explicado do que em O Livro dos Espíritos, por ser um desdobramento daquele estudo do Livro dos Espíritos, mostrando que esse éter, essa matéria cósmica primitiva, é geradora dos mundos e dos seres. Então, nós temos já uma informação importante, mas na própria Gênese,
lá no capítulo 14, onde vai falar dos fluidos propriamente dito, um capítulo fundamental para quem quer estudar e compreender um pouco melhor, não só a questão de fluido cósmico, nem de princípio vital, mas a questão dos fluidos de forma geral, tem que se debruçar em A Gênese, né? Então, lá no item 2 desse capítulo 4, existe a definição muito clara do que é o fluido cósmico universal. E está lá a definição. Fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Ou seja, todos os corpos da natureza derivam do fluido cósmico universal. Sob o princípio vital especificamente, Allan Kardec, lá em A Gênese, vejam, eu estou insistindo um pouco nisso só para vocês verem como existe efetivamente o desdobramento daquela primeira parte de O Livro dos Espíritos no livro A Gênese. Então, em A Gênese, no capítulo 10, que tem o título de Gênese Orgânica, no item 16, fala também especificamente agora sobre o princípio vital. E está escrito lá, são as informações colhidas do próprio texto de A Gênese. Nós vamos lá que dizer que está escrito que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais. E aí vem a explicação, né? Falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Então, no que se refere à parte material, à parte de corpo, está claro que eles são formados dos mesmos princípios constituintes, né? Muito bem. Mas ele continua e dá uma explicação mais interessante. Ele exclui, né? Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte. E realmente aí é um estudo para falar sobre o princípio inteligente, a sua evolução, né? o seu surgimento, a sua evolução, enfim. Mas, então Kardec assinala bem essa parte também, sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte. Há, na matéria orgânica, um princípio especial, inapreensível, olha a palavra que ele usa, inapreensível, e que ainda não pode ser definido, o princípio vital, que é ativo no ser vivente. Esse princípio se acha extinto no ser morto. Então Kardec já mostra que o princípio vital é algo que precisa ser tratado, ser estudado, ser evoluído ainda. Ele reconhece isso desde aquela época. A ciência vem estudando, mas até hoje ainda nós não temos esta definição muito clara, tudo muito bom. Não podemos esquecer que é na própria Gênesis, no item 55, que Kardec vai nos informar que se a ciência demonstrar que a doutrina espírita mencionou ou fala alguma coisa errada, não tem problema, o Espiritismo não vai deixar de progredir, porque em a ciência demonstrando, o Espiritismo vai acatar essas informações e fará suas alterações. Então, até hoje, no que se refere também ao princípio vital, isso não ocorreu. Mas voltemos um pouquinho ao nosso Francisco de Assis, e aí eu vou mencionar um poeta que eu acho muito interessante. É um poeta que ele assina com o nome de A. Assis. Ele é da cidade do norte fluminense, de São Fidélis, próximo a Campos dos Goytacazes, mas ele há muitos anos está radicado na cidade de Maringá, no Paraná. E ele é um poeta, e uma das poesias dele, que é grande, a gente não vai mencionar, mas ele fala um textinho que eu achei muito interessante. Ele fala: Francisco das plantas, da paz e dos passarinhos. Aí ele bota embaixo, pontinhos, e dos poetas. Olha que maravilha. Por quê? Porque como ele, tantos outros poetas se referiram e fizeram poemas maravilhosos sobre Francisco de Assis. Então, Francisco de Assis
é essa pessoa que teve um vigor absoluto em sua vida e que emprestou todo esse vigor, todo esse princípio vital que ele tinha na sua luta da formação, de todo o trabalho que construiu a nova igreja, né? Como nós costumamos dizer, que é uma história à parte, né? Quando ele recebeu a mensagem, construa a minha igreja, Francisco. No primeiro momento ele pensou que fosse uma construção de uma pequena capela que estava caindo, e na realidade não era disso, era dar uma outra dimensão à igreja. E ele teve que usar de todo o seu princípio vital, todo o seu vigor, para se empenhar nessa tarefa que foi árdua, mas exitosa, né? Com muito êxito que ele teve. Mas no capítulo, no título 2, daquele que fala da vida e a morte, que está lá nas questões 68 a 70, eu gostaria de destacar a questão número 70 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec vai perguntar aos espíritos o que se tornam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando da morte destes. Kardec quer saber também, tem o princípio vital, que estabelece a vida e tal, mas e o que acontece a hora que ocorre a morte desses corpos orgânicos? E a resposta dos espíritos vai vir muito clara e esclarecedora também. Diz os espíritos, a matéria inerte se decompõe e forma outros seres. O princípio vital retorna à massa, retorna ao fluido cósmico universal, né? E em seguida Kardec faz uma excelente explicação que nós podemos extrair de uma maneira muito boa quando ele diz que esses elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, muito profundamente alterados. O fluido vital acaba por ser impotente para lhes transmitir o movimento da vida. E o ser morre, né? E aqui nós vamos dar um exemplo, né? Nós nascemos, né, muito jovens e temos um fluido vital muito atuante, e a gente vai passando, e quantas vezes nós encontramos pessoas que vão envelhecendo e depois morrem por total falta de capacidade dos órgãos físicos de sobreviver, e o seu fluido vital vai reduzindo, e nós mesmos utilizando a expressão até que se apagou, feito uma vela, não é verdade? Por outro lado, nós temos pessoas jovens que ainda no curso do seu vigor máximo sofrem um acidente por hipótese e morrem no corpo físico. Tem um fluido vital grande, ainda teria um fluido vital grande. O que acontece com a explicação de Allan Kardec nessa questão número 70, aquele fluido vital, digamos, excedente que teria de se utilizar, ele retorna à massa, como ele fala, que é ao fluido cósmico universal. E é muito simples, se a gente pegar um exemplo nosso do dia a dia, você abastece um carro aqui com combustível e ele pode andar 300 km. Se você andar 300 km, ao final dos 300 km, o tanque está vazio, completamente vazio. Se você andar só 100 km, você terá fluido ainda, gasolina ou etanol, seja lá o combustível que você use, o gás, não importa, né? E aí você ainda vai ter uma reserva para utilizar. Da mesma forma, então a gente consegue vincular esses exemplos para facilitar esse entendimento do fluido vital. Mas aqui nós vamos novamente nos valer de Francisco de Assis, né? Que foi esse exemplo da vitalidade do ser humano, dessa profunda relação que ele já compreendia dos animais e das plantas. Nós sabemos que os animais, muitos anos depois, os estudos demonstram que os animais têm sim, você pega um animalzinho, um cachorro, nós vemos aí, eu tive uma cachorrinha, nossa, era ciumenta quando estava no meu colo, né? Vemos vários animaizinhos aí que são muito ciumentos dos seus próprios donos, né? Protegem de uma forma muito vigorosa. Nós temos, né, as plantas, nós sabemos hoje que as plantas reagem à forma com que se falam, aos sons que se emitem em torno delas. Existem estudos científicos demonstrando isso. Então nós temos essa possibilidade de compreender que Francisco de Assis
já tinha lá em 1100, 1200, né, no final dos anos 1100, início dos anos 1200, ele já tinha essa compreensão e já levava em consideração o princípio vital, ainda que sem com essa denominação, tanto das plantas quanto dos animais. Quando Francisco formou a sua ordem dos franciscanos, foi uma luta grande, porque ele teve que ter uma autorização do Papa, e se dirigiu até Roma, e foi impedido de entrar em função dos trajes muito simples que usava. E, enfim, finalmente, depois de primeira, segunda, na terceira tentativa, ele conseguiu audiência com o Papa da época, então Inocêncio III, que acabou por autorizar a formação, né, dessa comunidade franciscana. Então, Francisco de Assis, quando chegou próximo à sua morte também, que se deu de forma ainda muito jovem, né, mas Francisco de Assis, 2 anos antes de morrer, ele já começou a sentir que a sua morte estava próxima. E quando ele sentiu que a morte estava próxima, olha o que Francisco de Assis diz: bem-vinda, irmã morte. Olha, Francisco de Assis. A expressão que usou. Quantos de nós poderíamos hoje utilizar essa expressão, né? Imaginando que, como ele sabia que a morte estava próxima, quantos de nós hoje diria bem-vinda, irmã morte? Muito poucos, com certeza, né? Isso faz nos lembrar a questão 961 de O Livro dos Espíritos. A questão 961 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar a Allan Kardec, já lá na 4ª parte, quando fala das esperanças e consolações, Kardec vai perguntar aos espíritos: no momento da morte, que sentimento domina a maioria dos homens? A maioria, claro, totalidade a gente não pode fixar, né? Mas a maioria é dos homens. E os espíritos respondem: a dúvida nos céticos endurecidos, aquelas pessoas que não se ligaram em absolutamente nada durante a vida corporal, as questões de ordem espiritual. Os espíritos vão continuar. O temor nos culpados. A pessoa tem consciência da sua culpa, então, na hora da morte, o temor toma conta deles, né? São estudos científicos que mostram isso também, tá? Os espíritos responderam isso lá já desde o século XIX. Mas a ciência mostra isso, vários estudos, vários médicos relatando as últimas experiências com os pacientes terminais, né? E ainda a esperança nos homens de bens. É Francisco de Assis que fala para nós: bem-vinda, irmã morte, né? Então, nesse título 2, da vida e a morte, Kardec vai nos falar sobre a questão número 70. Ele vai esclarecer ainda que o fluido vital ele pode ser transmitido de um indivíduo para o outro. Aquele que possui maior quantidade pode dá-lo àquele que possui menos quantidade de fluido vital. Naturalmente que auxilia muitas vezes. Nós vemos, né, vamos falar das nossas casas espíritas, quando recebemos um passe, quantas vezes muitos de nós, e eu sou um exemplo também, você entra na casa espírita, está se sentindo mal até fisicamente, está meio baixo astral naquele dia, e você senta, chega lá, entra no clima. Por isso a importância de chegar um pouquinho antes, acompanhar uma música, fazer uma leitura, fazer uma oração. E aí nós começamos a assistir, porque no momento que estamos assistindo a palestra, já estamos sendo atendidos pelos irmãos espirituais que acorrem àquela reunião, né? E posteriormente recebemos um passe. Quantas vezes nos sentimos tão bem após o passe, tomamos uma água fluidificada e saímos uma outra pessoa. Com certeza, naquele instante, nós recebemos um fluido vital. Muitas vezes só um fluido de origem espiritual, né, que nos dá um vigor espiritual, mas existem pessoas que têm sim muita capacidade, e inclusive alguns, né, são os denominados médiuns de cura. Eles conseguem até fazer com que, por intermédio das suas forças, eles conseguem até curar determinadas enfermidades. Não é que nós
saiamos a procurar tudo isso aqui, porque não, cada um, a gente sabe das limitações, das necessidades de cada um e daquilo que nós precisamos passar. O importante é que tenhamos o conceito de que o fluido vital, sim, pode ser passado de uma para outra pessoa. E se nós pegarmos o terceiro e o último título, que fala da inteligência e instinto, nós gostaríamos de falar da questão número 71. Quando Kardec vai perguntar aos espíritos, a inteligência é um atributo do princípio vital? E os espíritos vão responder, não. Visto que as plantas vivem e não pensam, elas só possuem a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem a inteligência. O corpo pode viver sem a inteligência? Pode. O corpo dos minerais vive sem inteligência. O corpo das plantas, os vegetais, vivem, são orgânicos e vivem sem inteligência. E temos os animais, que têm o seu corpo, têm a sua vitalidade e têm o seu princípio inteligente, que no homem, naturalmente, é mais desenvolvido, Então, dos seres inanimados, se puder fazer um breve resumo, os seres inanimados, nós estamos falando aí dos minerais, da água, do ar, eles são unicamente compostos de matéria, sem vitalidade, sem inteligência, são aquilo que nós denominamos dos corpos brutos. O segundo caso, que são os seres animados que não pensam, formados de matéria, dotados de vitalidade, porém desprovidos de inteligência, como mencionamos há pouco, as plantas, as flores, os vegetais de forma geral. E a terceira possibilidade, que são os seres animados que pensam, formados de matéria, dotados de vitalidade e que possuem a mais o princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Nos animais e no homem mais evoluído, como falamos também. Então, nós vamos ver que neste título, Inteligência e Instinto, centenas de estudos científicos, há muitas décadas, já vem sendo realizado sobre a inteligência dos animais. E algumas coisas curiosas, eu revendo agora, preparando esse estudo, identifiquei algumas coisas, inclusive, que eu desconhecia, porque existe uma gradação até de inteligência dos animais. Então, um dos estudos, não quero aqui colocar como o final, porque esse estudo é um categorizado, mas eu não quero dizer que ele seja o perfeito, mas esse estudo, ele categoriza, começa do animal que seria mais inteligente até o menos. E o primeiro me surpreende, porque o animal considerado mais inteligente, segundo esse estudo, é a formiga. Formiga, nunca me passou isso pela cabeça, nem eu nunca tive conhecimento disso. Posteriormente veio o cão, esse nós sabemos, o papagaio cinzento, também muito falado, o corvo, outra surpresa para mim, o polvo, uma surpresa extraordinária para mim, eu não sabia que o polvo era tão inteligente assim, o elefante, nós conhecemos vários exemplos da inteligência do elefante, o porco já mencionado também, já tive a oportunidade de ver, o golfinho, nariz de garrafa, esse é conhecidíssimo, talvez dos mais conhecidos, e os grandes símios também, que nós conhecemos desde sempre como animais inteligentes, gorilas, orangotangos e chimpanzés. Então, especificamente com relação ao fluido vital, e com relação ao princípio vital, nós queremos mencionar o instruir que nós iniciamos lá a fala do início, Amai-vos, primeiro mandamento, instruir-vos, esse é o segundo. Então, se nós queremos nos instruir, especificamente com relação ao fluido vital e princípio vital, é preciso sim que aprofundemos esses estudos, que o tema ele não é tão simples como abordamos aqui nesta modesta exposição sobre o assunto, mas ele tem que ser aprofundado no próprio Livro dos Espíritos,
Na Gênese, que nós vimos, existem vários desdobramentos, né? Existem outras obras, existe uma obra muito interessante, Evolução em Dois Mundos, que é um livro, esse livro é da série André Luiz, da vida no mundo espiritual. Este livro, particularmente, ele é psicografado por Francisco Cândido Xavier e por Valdo Vieira, as mensagens ditadas a Francisco Cândido Xavier por Emmanuel e as mensagens ditadas a Valdo Vieira por André Luiz. E neste livro existe uma parte lá, que é o capítulo 1, que fala do fluido cósmico, ditada neste caso por André Luiz. Então dá para aprendermos bastante questões, coisas que a ciência até hoje não conseguiu refutar, negar, né? Como sempre, um livro já há tempo, a ciência continua estudando, e se em determinado momento a ciência apontar que ali há uma deficiência, Kardec já diz isso lá desde o início. Essa obra não tem problema nenhum, o Espiritismo vai se adaptar, porque o Espiritismo e a ciência andam para a par, como é, para usar a expressão do próprio Kardec. Agora, na internet, se nós quisermos consultar a internet, nós vamos ver boas palestras sobre esses temas, fluido vital, princípio vital. Temos o Cosme Mansi, temos o Simão Pedro, temos a Terezinha de Oliveira, já desencarnada, mas tem várias palestras dela no YouTube. Temos o Raul Teixeira, enfim, só para mencionar 4 grandes nomes, profundos conhecedores da nossa doutrina espírita. Naturalmente que existem outros, né? Então, a gente sempre fala em todos os lugares, e para o princípio vital não foge, é preciso que tenhamos critério, que tenhamos bastante cuidado ao fazer a seleção desses temas, desses assuntos, para aprofundar. Mas a nossa referência é sempre Allan Kardec, até que a ciência venha efetivamente comprovar algum equívoco, o que ainda, pelo menos no que tange ao tema que estamos tratando nesta noite, não apareceu nada na ciência para contrariar Kardec. E nós vamos finalizar com Francisco de Assis, né, que 2 anos antes de morrer, olha só, que coisa, que exemplo, 2 anos antes de Francisco de Assis morrer, já doente e cego, ele escreveu o Cântico do Irmão Sol, conhecido também como o Cântico das Criaturas, no qual Francisco de Assis louva todos os elementos da natureza, a irmã lua, o irmão vento, a irmã água, a irmã luz e ainda a irmã morte, que falamos há pouco. Durante toda a sua vida, Francisco de Assis tentou integrar os seres humanos e a natureza como irmãos em Deus. E esse hino retrata isso de uma maneira muito clara e muito bela. Ele vem sendo considerado, Francisco de Assis, além do padroeiro dos animais, também o padroeiro da ecologia, naturalmente mais recentemente, porque esse é um termo estudado de forma recente, né? E Francisco de Assis morre, então, no dia 3 de outubro de 1226, com tão somente 46 anos. Então nós vamos terminar esta nossa exposição lendo exatamente esse Cântico da Criatura, também conhecida como Cântico do Irmão Sol, que é uma canção religiosa composta por Francisco de Assis, que foi escrito no dialeto da Úmbria, que era a região que ele nasceu, na Itália, e acredita-se, né, segundo registros de historiadores aí, acredita-se que esta canção, este poema, né, ela seja uma das primeiras obras escritas no idioma italiano. Então é assim que nós vamos encerrar essa exposição, fazendo a leitura dessa obra maravilhosa. O Cântico das Criaturas, ou Cântico do Irmão Sol. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, a Ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção, a Ti só
Altíssimo, se hão de prestar, e nenhum homem é digno de te nomear. Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumias. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, no céu as acendeste, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão vento e pelo ar e nuvens e sereno e todo o tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite. E ele é belo, e jucundo, e robusto e forte. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos, com flores coloridas e verduras. Louvado sejas, ó meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que as suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, ó meu Senhor, por nossa irmã morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram a tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade.